galera, aqui é o Fabrício Carraro, chegando para mais um episódio da nossa websérie Hipsters Carreira no Exterior, onde a gente conversa com brasileiros e brasileiras que foram tentar a vida fora do país. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema das amizades com os locais. Se é difícil você fazer amizades reais com as pessoas daquele lugar, se eles fizeram realmente amizades ou ficaram só no grupinho de brasileiros ou grupinho de expats. Mas sem mais delongas, vamos já agora para as Américas. Para quem é imigrante, mais fácil, né? No fim das contas, é você terminar fazendo amizade ou dentro do trabalho, né? Ou com outros imigrantes, outras pessoas do mesmo país que você é. E isso foi bem a minha realidade, né? Quando eu morava na Filadélfia, a maior parte das pessoas que eu conhecia eram outros imigrantes também, né? Porque eu ia para vários grupos que eram grupos majoritariamente de imigrantes, né? Grupos de prática de inglês, grupos de gente que trabalha com tecnologia, então muita gente que tinha vindo de fora, às vezes de fora do próprio país, né? Outras pessoas aqui dos Estados Unidos que se mudaram para Filadélfia, ou pessoas de outros países também que se mudaram para Filadélfia. Eu acho que fazer amizade é muito mais a coisa de você ter a consciência que você está mudando de cidade, você está mudando de país, né? Você está mudando de cultura e você vai ter que se adequar ao que as pessoas fazem, né? Você vai ter que descobrir o hobbies que você gosta, coisa que você gosta de fazer. Então, uma coisa que eu fiz muito na época, quando a gente se mudou para Filadélfia, foi participar de meetups, né? Então, fiz muitos amigos nisso aí, meetups de gente que fazia hiking, meetups de gente que jogava jogo de tabuleiro, né? Meetups de gente que estava praticando inglês, meetups de gente que estava praticando espanhol. Então, terminou sendo esse o caminho principal para mim para fazer amizades, né? Conhecer novas pessoas e descobrir mais gente dentro da cidade. Então, eu acho que, apesar de não ser tranquilo, né? Quando você cresce no mesmo lugar, eu tenho amigos desde a época do ensino fundamental, né? Que ainda são meus amigos até hoje, mas quando você se muda de cidade e muda de país, não tem muito o que fazer, né? Você tem que correr atrás de fazer novas amizades e para mim o jeito foi esse, né? Ir para esses meetups e conhecer novas pessoas nesses lugares. Sim, depende de falar do idioma local. Aqui no Canadá se fala inglês ou francês, depende de onde você vai, sendo inglês o mais comum. E sem falar inglês fica difícil você fazer amizades com os locais. Entretanto, há redutos aqui de falantes de português, falantes de italiano, falantes de outras línguas, que você eventualmente pode morar no bairro e se estabelecer. Você vai conseguir fazer amigos de certa maneira fácil. Eu acho que os canadenses são mais abertos do que a média do que eu ouvi das outras pessoas. Eu falei isso nos vídeos anteriores, que o canadense mais estabelecido de primeira geração ou a seguinte, ele eventualmente tem muitos amigos já, então um ciclo social grande. Eu conheço gente que tem 3 irmãos e os irmãos têm filhos, então são muitas pessoas para ver todo final de semana, muita coisa, acaba tendo menos espaço para novas amizades, mas você sempre vai achar alguém que está disposto a fazer amizade com você. Você tem que pensar que a amizade é uma troca, né? É uma troca de experiência, é uma troca de interesse em comum. Você gosta de jogar tênis, daí você faz amizade com alguém que gosta de jogar tênis, porque eventualmente você quer ter um amigo para jogar tênis, né? Você gosta de ir no bar, tomar uma e contar história. Você quer uma boa companhia para ir no bar, tomar uma e contar história. A minha recomendação é você tentar focar nas pessoas que estão aqui de maneira permanente, se você pretende ficar aqui de maneira permanente, né? Porque é muito custoso fazer amizades novas e interagir com as pessoas. Então, se você está fazendo amigos só com pessoas que estão aqui por alguns meses de intercâmbio ou coisa do tipo, acontece que elas vão embora e você tem que fazer novos amigos assim que elas vão embora. Novos amigos e novos amigos. Isso acaba muito cansativo, né? E a amizade, ela muda muito conforme a sua idade, né? No começo da minha carreira, as minhas amizades eram no trabalho. Hoje em dia, com um filho, a minha amizade é da creche. As pessoas que eu quero brincar com a minha filha, né? Então, se você estiver considerando vir para o Canadá e estiver preocupado de mas eu vou estar sozinho, você vai achar muita gente para fazer amigo, inclusive os brasileiros aqui. A comunidade brasileira é grande, mas eu recomendo você diversificar um pouco, porque é bom ter... mais fácil se adaptar se você não tiver só com a sua cultura.
né? E daí acaba ficando assim, aqui é diferente, aqui é assado, aqui é assim. E você acaba meio que, tipo, criando uma fricção de se adaptar, né? A adaptação envolve você também entender e abraçar os costumes e a cultura local. Então é isso, agora vamos falar sobre fazer amigos, e eu que sou aquele velho, sou um senhor de quase 40 anos, e aí fazer amigos não é tão fácil como era quando eu era mais novo, porém eu tenho bons amigos aqui que eu fiz aqui, porém não são só brasileiros os amigos que eu fiz aqui, as pessoas que eu trabalhei, algumas delas são mais próximas e a gente conversa até hoje, isso é muito legal. Tem um ponto, né? As pessoas mais novas acabam por ser mais abertas e é mais fácil você construir uma amizade, e as mais velhas são mais reservadas e tal, depende de onde você tá. Aqui no prédio que eu moro hoje, inclusive, tem uma coincidência de que o meu vizinho do 10º andar, ele é dono de alguns imóveis lá na cidade que eu nasci, que eu morei a minha vida toda, então a gente às vezes se encontra, ele adora parar para conversar. Então, de novo, aquela resposta mega clichê, depende um pouco da onde você tá, do meio que você está inserido e de como que você aborda as pessoas. Agora, com quase 3 anos morando aqui em Portugal, a minha experiência no geral tem sido super positiva, tem sido bem bacana, então a balança no final pesa para que eu continue aqui ao invés de voltar para casa. Eu acho que a forma mais fácil de você fazer amizade é buscar algum tipo de atividade diferente, especial. Então, além disso, eu estou grávida e faço yoga para grávidas, né? Então, além de fazer amizade com elas, eu tenho amigas que estão na mesma situação que eu agora. Então, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente conversa, a gente sai junto para comer alguma coisa, para tomar um café, porque foi um grupo específico focado em algo específico também. Então, fica mais fácil, eu acredito, de você interagir. Quando você mora na cidade é mais difícil, eu também passei por isso. Então, claro, vivendo no centro de Corunha é totalmente diferente de você viver num lugar menor. Então, a partir do momento que eu comecei a viver no pueblo, mudou totalmente, porque é menor, então você chega, você é a novidade do lugar, todo mundo quer saber quem é você, no caso. Tem os vizinhos, então os vizinhos são muito amáveis, eles trazem frutas, ovo de galinha, é diferente. Eu não poderia ter esse tipo de contato na cidade, por mais que eu quisesse, é totalmente diferente. Então aqui também as pessoas são mais velhas, tem mais tempo, muitos já estão aposentados, que aqui se chama jubilado, né? Eu tinha acabado de chegar mesmo, então eu cheguei em abril de 2022. E aí, quando deu junho, que estava começando o verão, eu me inscrevi em um voluntariado para um acampamento de crianças. E então eu pude me imergir bastante, aprendi muito sobre a cultura, jogos, como eles são. E por fim, aqui no pueblo tem um centro social, que é um centro que eles se reúnem, que pode ser para jogar, conversar, fazer atividades. E eu conheci o presidente do centro social e perguntei o que ele achava de eu fazer um voluntariado ensinando as pessoas idosas a manejarem o celular, né, a mexerem no celular. E aí foi um êxito, um sucesso aqui. Eu tive 11 alunos e foi muito bom para mim. E foi basicamente isso. Mas o restante aqui hoje 100% são pessoas daqui da Galícia, de Madrid, de Valência, de outras partes, mas são pessoas daqui. Bom, amizades aqui. Eu tenho um amigo britânico e eu tenho um amigo francês. Eu tenho outros amigos também de outras nacionalidades, pessoas que eu tive contato e fiz uma amizade bacana. Só que aquela amizade mais próxima assim mesmo, assim, não tenho tantas. Eu tenho muito mais com brasileiros, claro, eu tenho muitos amigos aqui brasileiros. Porém, acho que com os gringos não é desse jeito. Eu acho que o que impacta é não só o idioma, não só a língua. Porque aqui você não vai falar só com o britânico, você vai falar com chinês, com norueguês, com russo, com todo mundo. E o impacto social da língua já é uma barreira. Mas, claro, mesmo que você fale fluente, a pessoa fale fluente. E o outro impacto é cultural. Às vezes um é muçulmano, outro é católico, outro é evangélico. Não que essas pessoas elas não conversam, elas conversam, elas, sabe, trabalham, vivem em harmonia. Claro,
tirando, guardadas as devidas proporções. Porém, para você ter essa amizade mais chegada, igual a gente tá acostumado no Brasil, realmente é mais difícil. Porque tem algumas coisas que não vão bater, né? Às vezes o tipo de papo, o restaurante que você vai, às vezes uma pessoa é vegetariana, às vezes outra não. Então assim, é um mix de ideia, de cultura, de pensamento, sabe? É um mix muito grande para você se aproximar tanto. É muito difícil aquela pessoa bater com o que você acha, sabe? Então, às vezes você vai se adaptar com o que ela é, com o que ela come, com o que ela fala, como ela pensa e vice-versa. Só que aquela conexão bem conectada, vamos dizer assim, dificilmente vai acontecer. É muito mais difícil, ok? Quando isso acontece, eu vejo que a pessoa do outro lado é muito parecida com você. Então, sei lá, um britânico tem características muito parecidas com nós brasileiros. Mais caloroso, mais afetivo, não é tão introvertido, etc, etc. Então, quando isso acontece, é quando tem esse match ali de cultural, vamos dizer assim. Beleza? Existe uma pesquisa chamada Expat Insider, que no ano de 2023 deu à Alemanha o lugar 49 de 53 países em relação à facilidade de ser um imigrante. Então, é muito difícil ser um imigrante na Alemanha. E uma das coisas que levou a Alemanha a esse lugar foi a facilidade ou dificuldade, né, de fazer amigos. Alguns dos motivos, né? Aqui em Berlim, por exemplo, é muito difícil falar alemão. Não só porque alemão é muito difícil, mas porque as pessoas, assim que elas percebem que você não é fluente em alemão, na maioria das vezes elas trocam para inglês, se elas puderem trocar para inglês, ou então elas não gostam de falar. E isso é muito difícil para quem tá aprendendo a língua, que por si só já é muito difícil, né? Um outro lado disso é que, ao contrário dos brasileiros, o povo é muito mais fechado por aqui, então é mais difícil de encontrar pessoas que queiram fazer amizade e tudo mais. Por outro lado, existem várias outras pessoas imigrantes também que estão dispostas a fazer amizade, a poder encontrar e compartilhar interesses. Então, dentro de grupos de esportes ou de hobbies ou dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, é mais fácil de fazer amigos, como em qualquer lugar do mundo. Então, para mim, por exemplo, foi muito mais fácil encontrar amigos dentro desses ambientes e dentro da comunidade brasileira, onde eu encontrei pessoas que eu me identifico muito mais. Mas ter amigos alemães mesmo foi muito mais difícil. As pessoas alemãs, elas têm muitos amigos de infância, muitas pessoas, elas convivem muito com amigos desde a época da escola, desde a época do colégio. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência, tipo, a continuarem ali pela vida. Então, fiquem atentos aí a todos esses critérios do Expat Insider, em relação não só apenas a fazer amizade, né, mas em relação a outros aspectos de vida sobre a Alemanha. Então, essa coisa de amizade com os locais, pra mim, é uma coisa bem diferente, porque eu, pessoalmente, é uma coisa minha, eu não saio tanto, né, eu não sou uma pessoa tão sociável, eu não fico dando muito rolê e tal. Então, eu geralmente conheço as pessoas no ambiente de trabalho, né, eu conheço as pessoas na empresa, ou então amigos de amigos e tudo mais. Eu tenho, sim, alguns amigos suecos, porém, eu tenho mais amigos de outras nacionalidades do que suecos, né? Eu tenho amigos chilenos, turcos, árabes, egípcios, poloneses, mas sueco mesmo são poucos, assim, dá pra contar nos dedos. Acho que são uns 3, 4, assim, que eu conheço mesmo, tipo, posso considerar que são pessoas mais próximas. E também, claro, muitos e muitos brasileiros. Não é que é difícil você fazer amizade com os suecos, tá? Eles são super legais, todas as pessoas daqui são super bacanas, porém, eles, como eu falei, né, em alguns vídeos aqui, eles são muito regrados, né? Então, por exemplo, você tá num ambiente de trabalho, geralmente você tá trabalhando, você tá num ambiente de festa, é um lugar para socializar, você tá num ambiente X, é um lugar para fazer Y. Então, assim, eles não fazem essa coisa de, todo mundo se conhece, todo mundo fica sociável e tal. Então, assim, uma vez que você começa a conversar com eles, ou falar, uma vez que eles te conhecem, é super tranquilo, é super de boa, e é uma coisa que eles, né, eles até gostam de fazer amizades com outras pessoas, assim, conhecer
conhecer outras pessoas. E uma coisa que eles gostam mesmo é fazer coisas, né? Então, por exemplo, você quer sair para algum lugar, tipo, não só ir num barzinho, alguma coisa, eles gostam de fazer atividades mesmo. Ir para um camping, ir para uma praia, ir para um jardim, fazer alguma coisa, um piquenique. Essas coisas são bem comuns aqui, né? Então, é bem legal você ver isso acontecendo de fato com a galera. E é uma parada que eu não diria que é difícil fazer amizade com os locais, mas sim, claro, você sempre vai ter mais amizade, né? mais afinidade com brasileiros, né? Então é uma coisa que vai ser normal, né, para você. Porém, se você se esforçar um pouco, nem precisa ser muito, você pode sair para algum lugar e tal, se for uma pessoa bastante sociável assim, você consegue fazer amizade com qualquer um aqui bem tranquilamente, não precisa saber sueco, né? Todo mundo meio que fala inglês, todo mundo entende, eles são muito proativos também, eles veem que você está com dificuldade de se comunicar, eles tentam te ajudar, eles tentam mudar, falar coisa mais simples e tal, então é bem legal mesmo essa questão, assim, eles são muito eles ajudam muito as pessoas, né, eles são muito prestativos também. Então, se você é amigo de um sueco, por exemplo, eles consideram esses amigos muito próximos, então eles vão te ajudar no que puder, sempre que você puder, você pode contar com eles, então são bem legais. Aqui na África do Sul, em termos de amizade com locais, o pessoal aqui é bem amigável, eles são bem abertos, são bem receptivos. Eles não são tão expansíveis quanto os brasileiros, mas ainda assim eles são bem expansivos. Então, é bem fácil você chegar para uma pessoa, começar ali a construir uma relação, ter um convívio, chamar para sair. Eles têm basicamente o mesmo comportamento do brasileiro, se você chamar ele para ir para um bar, para ir para um churrasco, coisas do tipo. Eles são bem dispostos a isso. Pessoalmente, assim, eu e minha esposa, a gente é bem reservado, a gente não tem muitos amigos locais. A gente acabou fazendo alguns desde que a gente chegou aqui. No geral, o convívio é bem similar assim, ao convívio que a gente tem com amigos que a gente fez aqui que são expatriados. Não tem muita diferença nisso. Obviamente, para tu conseguir fazer uma amizade aqui, tu vai pelo menos precisar falar inglês, que é a língua meio que conecta todo mundo. Tem muitas pessoas aqui, muitos brasileiros que são casados, que chegaram aqui e casaram com pessoas locais. Então, eu acho que no geral aqui, para qualquer nível de relacionamento assim, o pessoal não, pelo menos os brasileiros, não tem muita dificuldade em se aproximar dos locais. A minha experiência, ela começou já na fase adulta. Mesmo que eu tenha 18 anos aqui, ali no período escolar, eu não gostava muito de japonês. Eu não conseguia me adaptar muito bem em relação à cultura, em relação à forma como eles pensam, como eles vivem, né? Então, na fase escolar, eu apenas tinha amigos brasileiros e eu comecei a criar essa amizade, essa relação já na fase adulta. É interessante porque a maioria dos japoneses com quem eu criei um relacionamento, em grande parte foram pessoas que tinham interesse pela cultura estrangeira, no caso a brasileira. Então eram pessoas que tinham curiosidade para saber em relação à culinária, ou gostavam da forma como a gente lidava com a vida, com a forma como a gente pensava, e por ter esse interesse eles se aproximavam. Eu só tenho um amigo japonês que ele às vezes aparece aqui em casa assim do nada, durante a noite fazendo uma janta, e ele aparece falando que lembrou de mim. Às vezes traz um doce, traz alguma lembrancinha e assim, conversa 10 minutinhos e vai embora. Aí passa alguns meses sem aparecer e depois aparece de novo. E isso é engraçado porque eu vejo que a comparação entre amizades brasileiras e japonesas é porque às vezes na amizade brasileira, se você não liga, se você não manda mensagem, a pessoa às vezes fica chateada, né? Fala, pô, você já não liga mais, já não manda mensagem. Já o japonês, eu não sinto, nas relações com o japonês, eu não senti esse peso, não senti essa cobrança, sabe? Se você não liga,
pra eles está tudo bem, e se vocês se encontrarem na rua, oi, tudo bem, tchau, e assim, não vai entrar em muitas delongas ali, sabe? A minha experiência é assim, talvez outras pessoas tenham criado ali um laço mais profundo, uma coisa mais forte, mas a minha experiência em relação a isso foi assim, sempre foi assim. Em qualquer lugar que eu chego, eu crio uma amizade japonesa, um conhecido, mas ali que faz parte ali daquele período de tempo. Aí após aquele período se acabar, essa amizade ela fica um pouco mais superficial. Olá a todos, o meu nome é Thiago, eu sou cientista de dados e eu moro em Pequim, na China. Hoje o tópico é sobre amizade com os locais, e amizade com os chineses é um assunto às vezes um pouco entediante, porque eu acho que os chineses são um povo um pouco mais reservado, um pouco mais tímido para fazer novas amizades. Isso advém de diferenças culturais e barreiras linguísticas, especialmente com nós que somos estrangeiros morando aqui. Em primeiro lugar, a barreira linguística é um grande problema para poder comunicar com os chineses. A maioria dos chineses não falam inglês, a maioria dos estrangeiros não falam chinês, e isso dificulta um pouco algum relacionamento um pouco mais profundo. E em segundo ponto, a gente tem as diferenças culturais. Os chineses são, de fato, um povo mais reservado, um povo mais tímido. Então, o círculo de amizade deles tendem a ser menor e um pouco mais constante durante a vida. Então, eles têm amizades que vêm desde a infância, no colégio, amizades que estão na proximidade com o círculo familiar deles, e amizades em relação ao trabalho. Esse último varia durante a vida, de acordo com os lugares que os chineses vão trabalhando. Em um vídeo anterior eu falei um pouco sobre chineses que mudam de um lugar para outro e a amizade deles, o círculo social deles é o pessoal do trabalho. Isso é muito normal. Mas além disso, eu vejo que não existe tanto chinês assim de procurar amizades em outros lugares, por exemplo, em algum hobby, em algum tipo de ciclo de eventos. Eu não vejo isso muito acontecendo, né? Não me entendam mal, os chineses são um povo muito caloroso, muito simpático, muito prestativo. Se você tiver alguma dificuldade, mesmo que você seja um total desconhecido, eles vão ajudar você. Mas para fazer amizade tem essas barreiras, né? Mas assim, no momento que você consegue quebrar essas barreiras, isso facilita muito fazer amizade com os chineses, né? Aí você vai conseguir de fato um amigo para eles, e a amizade para eles assim bem forte, sabe? É o que eles têm. É diferente do Brasil. Eu vejo que no Brasil muita gente tem amizade assim um pouco mais rasa, né? Aquele cara assim tipo, olha, vamos passar lá em casa, a gente vai fazer um churrasco, mas assim, tipo, churrasco nunca acontece. Os chineses, se você organiza uma coisa dessa, assim, de fato isso vai acontecer, né? Mas isso dá trabalho. Quebrar essa barreira cultural dá trabalho. E eu vejo que muitos estrangeiros morando aqui na China, eles têm um círculo de amizade mais fechado em relação somente aos estrangeiros. Eles têm menos amizades com os chineses. Isso é uma coisa mais entre os estrangeiros ocidentais, né, europeus, norte-americanos. Os estrangeiros asiáticos de outras nacionalidades aqui da Ásia é um pouco mais fácil. Eu vejo que é um pouco mais simples para eles fazerem amizade com os locais, talvez por conta da proximidade cultural. Mas os gringos aqui, eles costumam se fechar nas bolhazinhas deles. Por exemplo, aqui em Pequim, a maioria dos estrangeiros vivem numa região, por exemplo, em Sanlitun, região de embaixada, região de popular. Então, eles evitam sair muito dessa área e quando saem só interagem com outros estrangeiros. Então isso até dificulta eles aprenderem as línguas locais aqui, tá? Então, assim, é a minha experiência aqui. Quanto a mim, eu tenho amizades com chineses, mas eu tenho que admitir que boa parte dos meus amigos eram até mais ou menos 2020 estrangeiros. Por conta da política de Covid-0 e toda aquela loucura que foi a China de 2020 para cá, muitos estrangeiros saíram da China e eu me senti até um pouco isolado, sem amigos aqui, o que meio que me forçou a fazer mais amizade com o povo local. É o que eu tenho a dizer a respeito da minha experiência de amizade com os chineses aqui. Antes de comentar como é que foi esse processo, eu queria
comentar com vocês que a Austrália é um país muito jovem e é um país muito acostumado com a presença de imigrantes. Se você pegar a economia da Austrália, eu acho que uns 30% gira em torno ou de imigrantes ou de filhos de imigrantes, famílias que vieram de imigrantes. Então, eles são muito acostumados a ter uma multipluralidade de imigrantes. Então, a presença de imigrantes na vida dele é totalmente normal e eles não têm esse pé atrás, essa mente fechada de aceitação de imigrantes na presença da cultura deles. Isso é um ponto muito favorável à aceitação de uma nova amizade, começar uma conversa, essas coisas assim. E o meu processo aqui de fazer amizade, quando eu cheguei logo aqui com 2 semanas, eu comecei a trabalhar como engenheiro de software, como vocês sabem. E as minhas primeiras amizades com os nativos locais foram no meu trabalho, no meu ciclo social. Por quê? A primeira empresa que eu entrei, ela era uma startup, então o que isso quer dizer que você acaba tendo contato com a empresa inteira. É uma empresa geralmente menor, a minha empresa tinha de 30 a 40 funcionários e eu acabei conhecendo todo mundo. E de imigrantes, nessa minha primeira empresa só tinha eu e meu chefe. O resto era tudo nativo australiano, mas o engraçado é que a maioria deles, mesmo sendo nativo australiano, nascido lá, eles tinham muitos traços asiáticos, eles eram geralmente descendentes de asiáticos, o que isso quer dizer que porque isso novamente reforça que a presença da imigração é muito grande na Austrália. E com isso, como eu falei, como sendo uma startup, eu acabei criando contato com todo mundo. E aí, com as saídas pra gente tomar um café, pra beber, pra conversar do trabalho, eu acabei criando um ciclo de amizade muito legal com a minha primeira empresa. E virou até uma amizade que saiu do trabalho. Tanto que eu já saí dessa empresa, estou em outra empresa e eu ainda continuo indo nos eventos, aniversários, sou chamado para tudo porque virou uma amizade muito legal com o decorrer do tempo trabalhando, saindo para tomar um café, conversando. Aqui na Austrália eu sinto uma facilidade muito grande de você poder falar com as outras pessoas na rua, mesmo que isso não impacte em você invadir a privacidade e o espaço das pessoas. Porque no Brasil eu sinto muito isso, as pessoas invadem muito a sua zona de privacidade. Na Austrália eu não sinto que as pessoas estão invadindo minha zona de privacidade, mas eu sinto que elas estão abertas a conversar, a trocar uma ideia. Então, tirando minhas amizades do trabalho, as outras amizades que eu fiz na Austrália aqui foi geralmente saindo, indo para uma festa, um show que eu conhecia, eu gosto de ir para eventos de eletrônica, então eu fiz muitas amizades indo curtir um DJ que eu gostava, e aí no meio de uma festa, tomando uma cerveja, curtindo, você acaba curtindo junto, aí pega o contato, começa a conversar, comenta do DJ, e quando você vê, você troca contato e começa a virar amigo. Fora isso, eu também fiz muitas amizades no curso. Quando eu vim para cá, para Melbourne, como vocês sabem, eu vim para estudar inglês, não vim direto para trabalho. E quando você vem para estudar inglês, é um monte de pessoas que estão vindo de outros países, sozinhas também, para estudar o inglês. Então você acaba se identificando na mesma situação e vocês acabam conhecendo a cidade juntos, saindo para eventos do curso de inglês que você está fazendo, seja fazer um churrasco no parque, conhecer a cidade. Eu só quis comentar essa parte do curso para vocês entenderem um todo como eu fiz minhas amizades aqui na Austrália. Mas no curso, geralmente, você vai acabar fazendo amizades com imigrantes também, que estão na mesma situação que você. Australianos mesmos, eu só fiz amizade, como eu falei, geralmente saindo em festa, em pub, tomando uma cerveja, alguma coisa assim, ou no trabalho. Eles não têm muito essa visão de tipo, o que você tá fazendo no meu país, volta pro seu país, essas coisas assim do tipo. E isso facilita muito na hora de você criar amizade com os nativos. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E se você gostou, a gente tem aqui o nosso podcast da casa, da Alura, o Devs Sem Fronteiras, onde eu, Fabrício Carraro, sou o host e entrevisto semanalmente brasileiros e brasileiras que foram morar fora do país, como esses aqui, só que aí é só uma pessoa por episódio. Então vai lá em Dev Sem Fronteiras, no seu agregador de podcast preferido. Também, se você quer saber as notícias da tecnologia, novidades, reels, coisas assim, você pode seguir o novo Instagram do hipsters.tech, por extenso. Tá aqui o link aqui embaixo na descrição também. E essas pessoas todas que a gente viu aqui falar são brasileiros e brasileiras que foram trabalhar fora do país e tiveram que aprender um outro idioma para isso, né? Seja o inglês ou o espanhol. E para isso a gente tem aqui no grupo a Alura Língua, que é a sua escola de idiomas, de inglês ou de espanhol, desde o iniciante até o nível avançado. E também para o inglês você vai ter o curso Inglês para Devs, que é focado em entrevista de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês, para você que quer ou trabalhar do Brasil para fora, ou então tentar a vida fora do país, como todas essas pessoas aqui. E você pode assinar a Alura Língua muito facilmente, tanto diretamente lá no site, em aluralingua.com.br,
quanto também assinando o plano Pro da Alura, que aí você vai ter acesso tanto à Alura Língua quanto à Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a estudar nos nossos cursos de front-end, de back-end, de data science, de gestão e inovação, mais de 1.500 cursos da plataforma da Alura. Então vai lá e assina agora mesmo. Mas por hoje é isso, pessoal. A gente se vê aqui semana que vem no próximo episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, tchau, tchau.